anarquismo no hablamos de batear. Cuando hablamos de anarquismo hablamos de corazón. Cuando hablamos de anarquismo no hablamos de aparentar. Nueva lucha, nuevos problemas. La estética no importa. El búnker libertario. Si se quieren dar los bares. Cuando hablamos de anarquismo hablamos de acción directa. Cuando hablamos de anarquismo no hablamos de burocracia. Cuando hablamos de anarquismo hablamos de autodefensa. Cuando hablamos de anarquismo no hablamos de violencia. Niños y mayores, hombres y mujeres. Cuando hablamos de anarquismo, paisanos y extranjeros, guapos o feos. Cuando hablamos de anarquismo, sin drogas ni verdades, sin cuentos ni mentiras. Estamos construyendo sin machos, jefes, poli ni macarras, sin reyes ni empresarios. Como podemos definir o comunismo anarquista, anarcocomunismo de Kropotkin? O anarcomunismo ele é uma corrente dentro da filosofia do anarquismo que surge no século XIX. Dentro dessa filosofia do anarquismo se destaca o coletivismo do Bakunin, o individualismo, que foi uma corrente do Skinner, embora o Skinner tenha uma perspectiva que para muitos ele não é considerado anarquista, na essência, devido a esse fator individualista. E você pegar as duas principais correntes, que é o Bakunin, o coletivismo, e no anarcocomunismo, do Kropotkin e do Reclin, são correntes que têm uma compreensão não do indivíduo, mas sim do coletivo. Então esse anarcocomunismo, ou comunismo anarquista, como surgiu? Surgiu primeiro a palavra como comunismo anarquista. Surgiu de uma dimensão na qual a principal diferença do coletivismo era em torno da produção. O Kropotkin e o Reclin foram os dois principais autores dessa corrente, e depois, mais adiante, vem o Malatesta, tinham como principal preocupação uma sociedade em que os meios de produção fossem tomados pelos próprios produtores, e como seria essa divisão? Como sobraria a menção para cada trabalhador? No coletivismo proposto por Bakunin, cada indivíduo que trabalhasse seria mensurado e aí ele tiraria suas necessidades. A troca do trabalho seria referente às suas necessidades, mas mediante ao trabalho. O Kropotkin, principalmente no apoio mútuo e depois em vários outros textos dele, ele vai colocar a necessidade que a produção também pensasse nos indivíduos que não tivessem condições de trabalhar. O indivíduo, por exemplo, tivesse algum defeito físico, como ele receberia essa parcela das necessidades nessa sociedade comunista? Então era uma preocupação que o Kropotkin tinha. A outra era uma crítica que ele fazia ao coletivismo, e aí uma crítica a Bakunin nesse ponto, era como seria a divisão do trabalho. Como você mensuraria o que cada um produziu, e aí essa forma de mensurar o que cada um produziu era a grande preocupação que se tinha no movimento anarquista. Isso não poderia levar a uma burocratização, isso não poderia levar a uma hierarquização. Então era uma preocupação que o Kropotkin tinha. Então por isso ele foi desenvolvendo o que começou como comunismo anárquico, já que o comunismo era a perspectiva de desenvolvimento de uma sociedade em que todos tivessem direitos à produção igualmente. Mesmo os indivíduos, por exemplo, que se recusassem a trabalhar, os indivíduos que não optassem pelo trabalho, deveria ser a comunidade local, deveria ser a comunidade em que eles estivessem inseridos, né, que deveria deveria fazer uma pressão moral sobre esse indivíduo. Mas a sociedade como um todo, não um órgão, não uma instituição ou não um indivíduo. Porque dentro da visão, e aí é uma coisa que se semelha tanto no coletivismo quanto no anarcocomunismo. Ou seja, não há líderes, não há presença de um indivíduo como elemento a dizer o que deve ou não ser feito. As decisões são todas decisões de cunho coletivo. Os principais pensadores anarquistas foram os russos Bakunin, Kropotkin, o italiano Malatesta e o francês Proudhon. A principal ideia dos anarquistas é a de que nenhum homem tem o direito de mandar em outro homem. Cite outras ideias defendidas pelos anarquistas. Bom, o Bakunin tem uma das concepções que
que é a base da discussão de liberdade, tanto usada pelo Kropotkin, por Reclus, Malatesta e uma série de outros. Ou seja, o que é o conceito de liberdade? Diferente da liberdade colocada pelos filósofos burgueses. Olha, a liberdade não é a sua liberdade acaba quando começa a minha, que é um discurso constante na sociedade, antes da sociedade atual. Mas a liberdade para o Bakunin é a liberdade total, plena, em que nenhum indivíduo pode gozar da liberdade se algum estiver passando necessidade. Então a concepção de liberdade para o Bakunin é a concepção que a liberdade ela se assenta na resolução das necessidades dos indivíduos. Então quanto mais todos dentro de uma sociedade tiverem as suas necessidades correspondidas, maior será o grau dessa liberdade. Aí realmente será liberdade. Caso contrário, não existe. Por exemplo, não adianta a sociedade que nós vivemos atualmente no capitalismo, cada um trabalha, cada um produz, cada um se enquadra dentro do papel social e se diz assim, ó, você é livre. Olha, eu não sou livre. A partir do momento que o fruto do meu trabalho ele reproduz uma desigualdade dentro da sociedade, eu nunca posso ser livre. Eu sou tão escravo quanto qualquer outro dentro da perspectiva. Porque o trabalho não me dá a minha necessidade. A minha necessidade não pode ser uma necessidade individual. Eu tenho condições de viajar? Tenho. Aí o outro indivíduo não tem condição de viajar, o outro indivíduo não tem nem alimentação no dia a dia. Ora, então que liberdade que eu tenho? Porque os problemas que isso produz dentro da sociedade, como a violência, como a criminalização, como uma série de outros problemas sociais, são problemas da sociedade. Então a sociedade, ela é fruto desse problema. Então a liberdade é um dos fatores fundamentais dentro da doutrina anarquista. Doutrina, ou melhor dizendo, filosofia. Né? Doutrina não seria a expressão correta para classificar isso. Então esse é um ponto fundamental dentro do anarquismo, a liberdade. O outro ponto fundamental do anarquismo é a questão do ateísmo. Quer dizer, como é que o anarquismo vê a questão religiosa? E talvez eles tenham sido um dos críticos mais ferrenhos à questão religiosa. Por colocar a questão religiosa como elemento de dominação da sociedade, não como elemento de libertação. E aí tanto Bakunin, no livro Deus e o Estado, ou no livro Princípios do Estado, que são dois, na realidade são artigos que viram livros, ele vai colocar que a questão da religiosidade ela é um elemento de controle da sociedade. Quer dizer, as pessoas, o cristianismo, ele coloca isso, o cristianismo é uma religião que, indiferente da matriz católica ou protestante, ou qualquer outra que advenha, ou judaica que não é cristão, mas o judaísmo, o cristianismo, são elementos que colocam um Deus supremo, um Deus estritamente egoísta e um Deus que condiciona as pessoas a esse egoísmo. Então o egoísmo, ele é um princípio religioso colocado na característica cristã. Porque para o Bakunin existe um princípio religioso sem ser um princípio ligado ao sobrenatural. Inclusive, quando ele vai falar sobre Élisée Reclus, e não só Élisée Reclus, mas o Élie Reclus, que são irmãos, que são anarquistas, atuaram inclusive na Comuna de Paris de 1871, ele define eles como elementos religiosos. Religiosos no sentido de abnegação individual, no sentido coletivista de pensar no próximo, no sentido de viver exclusivamente a sua existência, a sua vida, no ideal maior. Então isso para ele é um princípio religioso. Um princípio esse que não está contido na religião monoteísta, não está contido em nenhuma das religiões que ele vai analisar. Esse é um marco interessante. Um outro elemento essencial na doutrina anarquista, que muito antes das campanhas atuais, por exemplo, que a gente vê de voto nulo, voto branco, desde o final do século XIX, início do século XX, eles já defendiam que a via parlamentar é uma ilusão. E aí os escritos, o Kropotkin tem texto sobre isso, Proudhon, inclusive, foi deputado numa Assembleia Legislativa no governo francês, não me recordo agora a data, em que ele, ao perceber a ineficiência que é o sistema parlamentar, e ele relata o caso pessoal dele, que ele ia para o parlamento, estudava as leis, ia discutir as leis, chegava no plenário e ninguém estava nem aí, ninguém nem ouvia. Ao vencer o mandato, ele disse, olha, não existe possibilidade nenhuma de transformação no meio parlamentar. E de lá para cá, os outros autores foram escrevendo, vários outros anarquistas, o Kropotkin chegou a escrever também sobre a perspectiva da eleição, da via parlamentar,
E em um dos textos sobre isso, ele coloca, olha, o que é o problema da via parlamentar? Se reúne pessoas que vão discutir diferentes assuntos que não sabem sobre esses assuntos. É impossível você saber de todos os assuntos. Então essa via indireta, essa dita democracia que existe, democracia parlamentar, ela é um impedimento para a transformação social, um impedimento para a emancipação do homem. Porque ela restringe uma ilusão que um parlamento vai ser responsável por gerir um país, por organizar um país, por organizar uma sociedade e vai melhorar essa sociedade por puros e simples interesses coletivos. E esses interesses coletivos não estão centrados no parlamento. E aí cada eleição que passa, inclusive no texto do Kropotkin ele vai relatar isso aí, cada eleição que passa o candidato vai na sua casa, aperta sua mão, fala que vai fazer o melhor, fala que vai dar saúde, fala que vai dar educação, termina a eleição e nada disso ocorre. E isso não ocorre pela ineficiência que é o próprio parlamento. Então a crítica anarquista do século XIX à via eleitoral, ela cada vez ela é mais profunda em torno disso aí. E isso é notório quando você vê, por exemplo, o índice de voto nulo, que tem aumentado consideravelmente nas eleições, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Pra você ter uma ideia, o Barack Obama é eleito com 36% de votação. Em uma eleição que um dos países com a maior população no mundo, os Estados Unidos tem mais de 300 milhões de pessoas. Então isso aí mostra o desencanto que existe com a via parlamentar. Mas, por outro lado, mostra a necessidade de ser mais incisivo em outras formas de democracia mais direta. Que seria essa